Olá pessoal, tudo bem? Sou o Miguel Bozelli e vamos começar aqui mais um vídeo do nosso mini curso de Python. E o conteúdo desse vídeo aí, nós vamos tratar com as estruturas de decisão e basicamente o que nós vamos ver aí é o comando if else e if elif else. Então a gente vai ver como a gente pode trabalhar com essas estruturas de decisão para que os nossos programas comecem a ter tomadas de decisão. Então, bora lá programar um pouquinho. Bom, pessoal, vamos começar aí nossa parte prática do curso e vamos começar aí com o comando if, pessoal. Então, entender aqui como é que funciona a sintaxe, como você trabalha escrevendo ali esse comando if. Então, você vai ter o if, aqui você vai ter uma condição, isso é, tem que ser algo em programação que vai retornar para você um true ou um false, tá? Então, os operadores que nós vimos na aula passada vão ser utilizados para retornar valores booleanos, verdadeiros ou falsos, para a gente fazer uma execução de algo se algum valor for verdadeiro. E como que funciona o comando if, pessoal? Ele é um comando if, numa tradução para o português é o comando C, e é exatamente da forma com a qual a gente raciocina, Se for chover, eu levo um guarda-chuva, Então, o if, ele vai fazer a verificação da condição lógica. Se ela for true, ele vai executar o código que está na linha abaixo. Só que tem um detalhe, pessoal. Aqui a indentação, em outras linguagens a indentação é opcional e em Python ela não é opcional. Isso é, o que é indentação? Eu vou até indicar em verde. Repara que o if está nessa parte aqui do meu texto e aqui tem um espaço até onde começou o meu comentário. Então tudo que está uma indentação à direita é aquilo que o meu programa vai executar se esse if for verdadeiro. Quando o programa retornar para a indentação original, eu voltar aqui no mesmo ponto da indentação do if, ele sabe que acabou a região onde o if era verdadeiro. Então ele só executa essa região de código se somente C estiver aqui com essa indentação à direita e a condição for verdadeira. Então vamos fazer aqui um exemplo para a gente trabalhar com isso. Então, tem uma variável número que eu estou inicializando ali em 10 e vou fazer um if aqui. Se número for maior do que 0, dois pontos, e repare que quando eu dei o Enter ele já deu esse espaçamento porque ele sabe que o programa, após o if, tem que ter esse espaçamento para a condição verdadeira. Então, se número que eu digitei for maior que 0, eu vou digitar aqui, print número positivo. Vou dar um Enter aqui, Vou tirar a indentação, isso é, apertei o backspace para apagar e voltar à indentação original, e vou colocar aqui um print fim de programa. Então, quando eu executar essa célula de código, foram printados dois valores aqui no meu programa, pessoal. Primeiro, quando ele chegou no if, ele fez a verificação aqui, número, ele é maior do que 0, 10 é maior do que 0, então o resultado desse teste é true. Então, se true, logo ele tem que executar a parte do caso o valor seja verdadeiro. Isso é, o print que está com uma indentação à direita. Então, por isso que apareceu aqui, número positivo. Após executar um ou mais comandos, eu poderia ter colocado vários prints aqui com uma indentação à direita, ele entender que tudo isso faz parte do comando if, caso ele seja verdadeiro. E após ele terminar o if, obrigatoriamente ele continua na linha aqui de baixo, o fim de programa. Então, ele executou o fim de programa também, porque ele está abaixo do if no mesmo nível de indentação. Logo, ele não pertence ao if. Ele é um comando que, uma vez que o if terminar, ele sempre vai executar o fim de programa. Vou fazer uma pequena alteração no programa, menos 5, e vou executar novamente. Agora, neste caso, o número menos 5, quando eu verificar se o número é maior do que 0, ele vai retornar o valor false. Não vai executar essa região aqui, porque deu falso o teste lógico. Então ele vai literalmente ignorar todos os comandos para caso o if fosse true, e ele vai para a próxima linha após o comando if, que é o print fim de programa. Por isso que apareceu aqui embaixo somente o fim de programa. Agora eu vou fazer um segundo exemplo. E nesse segundo exemplo eu vou usar outros comandos que a gente já viu ao longo desse curso. Então, a variável número, ela vai receber o int do input, então eu vou receber um dado de entrada do usuário,
E eu vou pedir para ele, ó, digite um número qualquer. Então o usuário vai digitar o número vai ser convertido para um número inteiro, né? Até vou colocar aqui, ó, um número inteiro qualquer. E, na sequência, o programa vai verificar, né, se esse número é um número positivo ou um número negativo, né? Então, eu vou fazer a verificação aqui agora para um número negativo só para mudar o tipo de verificação que eu faço. Então, vou colocar um print também aqui no começo, como se fosse um cabeçalho do programa, né? Programa que detecta números negativos. Então, o usuário vai digitar um número. Após ele digitar o número, eu vou fazer o if. Ó. Se num for menor do que zero, print número negativo. E terminado aqui, né, o meu print, eu vou colocar um outro print aqui embaixo de fim de programa. Então, agora eu já misturei um pouco as coisas do que vocês já viram anteriormente. Né? Temos aqui o int do input para que receba-se um dado do usuário, salva numa variável, vou fazer uma verificação para depois exibir se o número é ou não negativo. Então vamos executar esse código. Então, lá, programa que detecta números negativos. Digite um número qualquer. Então, eu vou digitar menos 9, só para ficar diferente do exemplo anterior. Né? Então, como menos 9 ele é menor do que zero, o meu programa teve a capacidade de verificar isso e acessar aqui a região do if. Né? Então, como esse teste aqui ó, foi true, ele ativa os comandos que estão alinhados aqui, né, que estão a uma indentação, alinhados não, perdão, que estão uma indentação à direita do if, e com isso ele printou aqui, ó, número negativo. Passou pelo if, né, terminado o if, ele vai pintar fim de programa, tá, que é o comando logo após o if. Então essa é a estrutura do if simples, pessoal. Na sequência, nós vamos trabalhar aí com o comando if else. Vamos então agora aqui, pessoal, vir na seção if else, pessoal. O if ele também pode ser alterado a sua estrutura com o objetivo de adicionar um novo argumento. Ó, eu tenho de um lado o se, o if, e aqui eu tenho o else. Né? O else ele sempre pertence a algum if. Né? Então ele é se e o do contrário. Isso é, agora o meu programa ele vai ter uma condição lógica. Essa condição, de novo, é um valor booleano, true ou false. Né? E caso o valor seja verdadeiro, ele vai executar essa região aqui do meu código. Caso o meu valor for falso, ele vai executar o módulo else apenas. Então, o meu programa agora, ele vai ter a capacidade de verificar a condição. Se ela for verdadeira, ele executa algo e segue o programa, né? E se ela for falso, ela vai executar somente a condição do else e segue com o programa. Então, eu tenho sempre agora dois caminhos possíveis. Um, caso o valor booleano da condição seja true, e outro, caso ele seja false. Né? Então, até trouxe aqui já um exemplo pronto. Ó, número recebe menos 5. Se o número for maior ou igual a zero, print, o número é positivo. Do contrário, o número é negativo. Então, o que vai acontecer com esse meu programa, pessoal? Primeiro eu vou executar ele aqui com vocês. Ó. O número é menos 5, vai chegar na minha verificação aqui, ó. Menos 5 não é maior ou igual a zero, então a verificação vai dar false. Então ele vai ignorar aqui a região do true, né? E ele vai ativar o módulo else, executando aqui o comando que está uma indentação à direita do else, que é o print, o número é negativo. Então ele vai ilustrar para a gente que o número é negativo. Só para não ficar faltando uma etapa, né? Eu vou colocar aqui um print, fim de programa. Só para sempre ilustrar para vocês que após o if o programa pode sim continuar. E como ele sabe quando ele tem que continuar? Porque voltou na indentação original ali do programa. Então, vamos executar esse programa. Ó. Número é menos 5. Fez a verificação. Não é verdadeiro o valor lógico que eu estou. O resultado aqui da meu operador relacional não é verdadeiro. Então ele ativou o else e printou que o número é negativo. Terminado o if,
ele executou a linha de baixo, que é o fim de programa. Vou fazer uma alteração agora para ser 10. Então, o que vai acontecer agora que o número é 10, pessoal? Então, número, ele é maior ou igual a 0? Sim, 10 é maior ou igual a 0. Então, ele vai executar essa parte do código, mostrando que o número é positivo. Terminou todos os comandos que estão no if, ele vai vir para cá, ó, fim de programa, certo? Então, só para indicar também que ele pode executar mais linhas, ó, dei um enter aqui, ó, só para printar, né, ó. E vou colocar assim, né, ó, um F, o número, que é o número que o usuário digitou, é positivo. Né? Só para aparecer duas linhas e só para também ilustrar para vocês que esses dois comandos fazem parte agora aqui do if, quando o valor que ele está analisando da condição é verdadeira. Então, vamos executar o programa aqui de novo. Ó. Então, 10 ele é maior ou igual a 0, logo apareceu aqui, ó, o número é positivo. O número 10, que é o número que o usuário digitou, é positivo. Terminada todos os comandos do if, já que ele viu que era true a condição, né, ele vai ignorar o else e vai para a linha de baixo. Então ele sempre vai executar um ou o outro, certo, pessoal? Então, temos aí mais um exemplo de como você pode trabalhar com o if-else, a sintaxe, e como ele funciona em Python, pessoal. Agora eu vou para a próxima sessão e a última sessão desse vídeo, que é o if, elif, else. Vamos começar aqui a sessão do if, elif, else, pessoal. Então, o if, elif, else é uma condição ainda mais complexa e com mais estrutura de código do que o if, else, né? Surgindo agora um novo cara que é o elif. Então ele tem 3, né? Ou até mais, né? Você pode ter mais de um elif no seu programa, só que else você só vai sempre poder ter um. Porque como que funciona esse cara aqui, pessoal? Tem uma primeira condição lógica, ó. Se condição 1, né, que é uma condição que pode ser um valor true ou false, né? Então, se essa condição for true, ele executa essa região aqui de código. Se essa condição for false, né, ele vai pular agora para esse elif. E o que é o elif, pessoal? É uma mistura de else com if. Então, do contrário, né, então como ele pertence a esse if, ele vai ativar o modo do elif, e ele tem uma segunda condição que ele vai verificar. Então temos um novo teste, né, até vou mudar a cor aqui, ó, um novo teste que vai ser feito. Esse teste também vai retornar valores como true ou false. Se o teste for verdadeiro, né, ele vai executar essa região de código aqui, novamente, né, uma indentação à direita do elif, e, terminada essa execução, ele pula tudo lá para baixo. Por último, caso esse cara aqui também seja igual a false, né, ele vai ativar aqui o else, né, nessa estrutura que eu coloquei, ele ativa o else. Poderia ter outro elif com uma condição 3, um outro elif com a condição 4 e assim por diante. Mas na estrutura do meu exemplo, ele já ativa o módulo else. Né, então, se isso for verdadeiro, se isso não for verdadeiro, perdão, ele vem para cá e faz uma segunda verificação. Se isso não for verdadeiro, então se não tem nenhum outro if que eu possa adicionar para fazer verificações do meu problema, eu já vou sair desse elif e ir direto para o else. Então não tenho mais nenhuma outra condição, então do contrário, ele executa essa última ação aqui, independente de um teste lógico. Então a diferença do elif para o else é que o elif tem uma condição a ser verificada. Deixei aqui um exemplo para a gente fazer, pessoal. Já deixei a estrutura do if pronta, só a entrada de dados que eu vou estar mudando. Então eu vou criar uma variável número e ele vai receber, dessa vez, o float, só para trabalhar com situações diferentes aqui nesse mini curso. Então float do input, né, digite um número qualquer. E vou colocar um /n para ele pular uma linha para ficar diferente do último exemplo. Então o número que o usuário digitar vai ser convertido em float. E se o número for maior do que 0, né, se esse teste for verdadeiro, ele vai mostrar para mim que o número é positivo. Se ele não for verdadeiro, o que o programa vai fazer, pessoal? Ele vai ativar o módulo elif. Então, do contrário, ele faz uma nova verificação. Ó. O número é menor do que 0? Se isso for verdadeiro, ele vai printar que o número é negativo. Do contrário, né, se não for verdadeiro, ele vai para o próximo else. Então a estrutura é sempre encadeada, uma após a outra. Então,
Se o número não é positivo e nem negativo, pessoal, só restou um resultado possível, não preciso nem fazer uma verificação. Só restou o caso de else, né, de ser igual a zero. Então eu vou dar um play aqui e vou colocar as três condições para a gente analisar. Primeiro eu vou digitar aqui, ó, 5.5, né? O número é positivo, né? Por que aconteceu isso? Porque quando eu digitei aqui, ó, ele ativou o módulo if, a linha seguinte, e o número é maior que zero, true, printou e ele pula todos os outros módulos, né? Tanto que se eu tivesse colocado aqui, ó, um print, fim de programa, e ao executar aqui, ó, o 5.5 novamente, repara que o programa fez a verificação, o resultado for true, ele printou que o número é positivo, e como ele já ativou um módulo, ó, ele pula para a linha print fim de programa, né? Então ele não vai executar nada do elif nem do else, é sempre um dos valores aqui que essa estrutura vai executar. Assim como o if else sempre executava um, o if, elif, até o else sempre vai executar um deles, tá? Então vamos para um segundo exemplo aqui, ó. Vamos colocar agora aqui o número negativo, ó. Menos 6. Então, o que aconteceu aqui no programa? Né? Com o menos 6, ele fez a primeira verificação. Ó. O número é maior que zero? Não, deu false. Logo, ele pulou aqui para o elif. O número é menor do que o zero? Deu true esse resultado. Então, ele vai printar que o número é negativo. Ativou uma condição, que ele faz? Ele vai pular o else e vai direto para o print fim de programa. E com isso, mostrou o texto aqui para gente, fim de programa. Vamos agora ao último teste, né? Vou colocar exatamente o número 0, né? Então, o que aconteceu no meu programa? Ó? O número é maior que 0? Não. Vai pular para o elif. O número é menor do que 0? Também não. Vai pular para o elif. Para o elif não, perdão. Vai pular para o else. Então, se o número não é maior que 0, nem menor, logo o número é 0. Então ele printou aqui que o número é 0, terminou de executar o else, ele vai para a próxima linha, que é o print fim de programa. Certo, pessoal? Agora eu vou falar um último tópico aqui dentro dessa questão do if elif. Na verdade, ele nem faz parte do if elif, mas eu vou pegar um exemplo ali usando a condição alinhada e depois eu vou transformar ele para o if elif, tá? Para ajudar vocês aí a criar esse raciocínio lógico. Então, vamos agora aqui acessar essa parte de condições alinhadas. Vamos lá, pessoal, começando aqui a parte de condições alinhadas. Então, eu inicializei uma variável com o valor 20, e se a variável de idade for maior ou igual a 18, né? Estou fazendo um teste aqui que pode ser true ou false. Então, se ele for true, ele vai ativar essa região aqui, ó, que está uma indentação à direita. E por que condições, né, as condicionais alinhadas? Porque eu tenho aqui um if dentro de outro if, isso é, se esse cara for true, que é o meu caso, 20 ele é maior ou igual a 18, ele vai fazer uma segunda verificação, ó, dentro desse primeiro if. Ó. Se a idade for maior ou igual a 65, ele vai printar que é um idoso. Né? Não é o caso aqui, né? Porque esse teste, na verdade, vai dar false. Então ele vai ativar o módulo else, vai dar um print que a pessoa é adulto. Né? Se, né, o meu primeiro teste lógico aqui, até vou mudar a cor, ó, se esse primeiro teste aqui, ó, do idade maior ou igual a 18, fosse false, ele viria para cá e falaria que a pessoa é menor de idade. Né? Então, isso é uma condição alinhada, né? Até vou executando ela aqui para vocês verem, ó, coloquei 20, ele ativou esse if, né? Na sequência teve um segundo if que ele verificou e printou que é adulto porque a pessoa não tem mais que 65 anos. Vou colocar aqui, ó, 15 anos de idade, porque daí ele foi nesse if, não deu certo, vai dar false esse if, ativou o módulo else, né? Então aqui deu false, ativou o módulo else e printou que a pessoa é menor de idade. E o último caso, vou colocar aqui uma pessoa com 70 anos, né? O programa vai falar que ele é um idoso porque ó, esse if vai ser verdadeiro, vai ativar essa região de código. Esse if, a idade é maior do que 65? Sim. Então ele vai ativar outra região que está aqui com essa indentação, que é você é um idoso. Então ele vai ignorar esse else e ele automaticamente também ignora esse else porque esse if já tinha sido dado, né, como verdadeiro anteriormente. Então ele já ia ignorar de qualquer jeito. Então quando ele terminou de ilustrar o if, né,
ele vai aqui para a próxima linha, mas nesse caso, como não tem nada, não coloquei o print fim de programa, ele acaba por aqui. Tá? Então é possível trabalhar com essas condições alinhadas e alguns problemas elas resolvem aquilo que você está trabalhando. Entretanto, né, nesse caso aqui específico, nós temos aí um caso que é o seguinte, ó, você tem a idade da pessoa, né, vou desenhar aqui uma setinha em vermelho. Se for, né, menor do que 18, vou colocar aqui, ó, 18 anos, nós temos uma categoria aqui, né, que é, vou escrever aqui, ó, menor, né, vou resumir aqui como um menor de idade. Na sequência, se for maior ou igual a 18, né, vou até pôr uma outra cor aqui, ó, vou pôr o laranja. Laranja não, que eu acho que vai ficar muito confuso, né, vou pôr o verde, ó, o verde vai dar um bom destaque. Então, se ele for maior ou igual a 18, até menor do que 65, né, vou escrever aqui, ó, número 5, nós sabemos que isso aqui no nosso programa configura um adulto, e se ele for maior do que maior ou igual, né, do que 65, ele é um idoso. Aí eu vou deixar em vermelho aqui, ó. Então, quando você identificar que os seus dados vão ser categorizados dessa maneira, a estrutura mais fácil que você pode usar para trabalhar é o if, elif, else, né? Porque você tem um if para verificar se ele é menor. Se ele não for menor, o próximo elif vai verificar se ele é um adulto. E se ele não é menor nem adulto, logo ele é um idoso. Então eu vou reescrever essa estrutura de código usando o if, elif. Então, vamos lá, ó. Vou começar aqui com idade. Vai receber o int do input. Digite a sua idade. Na sequência, vou vir aqui e colocar o primeiro if. Ó. Se idade for menor do que 18, né, vou fazer a primeira verificação, se ele é menor que 18. Então, se ele for, vou até copiar esse print aqui e colar, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, você é menor de idade. Então, se isso não for verdadeiro, então, do contrário, se idade for menor do que 65, né? Então, se a idade é menor do que 65, eu vou colocar, né, print, você é um adulto, tá? Então, como o primeiro if não foi verdadeiro, ele veio para cá, caso isso aconteça, né? E ele vai verificar se é menor que 65. Então, se não é menor que 18, né, se ele chegou nesse ponto aqui do código, eu já sei que ele não é menor de 18. Logo, eu não preciso, né, me preocupar em fazer a verificação se ele é maior de 18, porque se ele chegou nesse ELIF é porque ele já não é menor de 18, então, ao menos naquela primeira região de menor de idade ele não está, né? Então agora eu fiz a segunda verificação, se ele é menor que 65. Se for, printa que ele é um adulto. E por último, né, do contrário, print você é idoso. Né? Então, se ele não é nem um menor de idade, nem um adulto, logo só sobra a condição dele ser um idoso. E como padrão, eu tenho colocado aqui um print fim do programa. Vou manter isso para manter essa estrutura daquilo que eu estou trabalhando, tá? Então, vamos testar esse código aqui, ó. Vou dar um play. Então, digite a sua idade, eu vou digitar 12 anos. Então, se 12 for menor do que 18, isso é verdadeiro, ele vai printar que a pessoa é menor que idade, e depois disso veio para o print fim de programa, que é o que aconteceu aqui embaixo. Segundo exemplo, vou colocar aqui, ó, 25, né? E vou dar um Enter. Então, com 25, não. Idade é menor que 18? Não. Então ele veio para cá. Ela é menor que 65? Sim. Então ele vai falar, print, você é adulto, e depois ele vai pular direto para o fim de programa, porque como nós falamos, só executa um por vez. Vamos executar aqui agora o último caso, vamos pegar um idoso, ó. A idade dele vai ser exatamente 65. Né? Então vou dar um Enter. O que o programa fez aqui, pessoal? Né? A idade é menor que 18? Não. Vamos para o próximo else. Então é um elif. A idade é menor do que 65? Também não, ela não é menor, ela é igual. Então logo ele vai pular para o próximo else. Logo, né, se não é nem menor que 18 nem menor que 65, só sobrar um caso, você é um idoso e print fim de programa.
Certo, pessoal? Então essa estrutura aqui ela é muito boa para trabalhar com aquele tipo de problema que eu falei, que você vai dividindo a sua entrada de dados em categorias para uma tomada de decisão em cada intervalo do valor. Então ela é muito otimizada para esse tipo de problema. E agora eu vou encerrando aqui esse vídeo, pessoal, e se você está gostando aí, deixa o seu like e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!